E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Peço a Deus que abençoe sua casa, sua família, sua vida. Que você possa hoje, nesse dia, fortalecer a sua fé, o seu coração, saber que não existe problema que não tem solução. Por mais que você ache que o seu problema esteja difícil, por mais que Satanás tente colocar na sua cabeça que o seu problema não tem jeito, presta atenção. Deus está com você. Deus não perde o controle da nossa vida. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, mas você tem que confiar, você tem que entregar e deixar na mão de Deus. Nós temos a mania de entregar nossos problemas para Deus, daqui a pouco a gente está lá pegando de novo, querendo resolver, e assim não dá. Entrega para Deus, confie em Deus, descansa o seu coração. Deus está cuidando de você em todo tempo, descansa o seu coração. Hoje eu quero falar com você, comentar com você sobre um texto que está em Mateus 16, né, que mostra pra gente as duas fases que nós, seres humanos, às vezes temos, né? E aqui é um texto, se você for ler a partir do versículo 13, onde Jesus ele pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão falando que eu sou? Né? Aí os discípulos falam, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias, que você é os profetas, e Jeremias e tudo mais. E aí Jesus fala assim: mas e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, a gente vê uma das frases mais conhecidas da Bíblia toda, onde Pedro, ele fala assim, respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só que lindo que Pedro fala, né? Aí Pedro estava inspirado, falou: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala com ele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Barjonas, para quem não sabe, é filho de, né? Filho de Jonas, Barjonas. E aí Jesus fala com ele que ele foi feliz em falar isso, ele reconheceu que Jesus era Salvador. Mas, olha só, gente, se você for mais embaixo desse texto, na mesma conversa, tá, gente? No mesmo texto, Jesus ele vai predizer a sua morte e a sua ressurreição. E aí Jesus ele vai falar assim, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, versículo 21, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, sacerdotes, escribas, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, olha só, Pedro que acabou de falar, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, acabou de dar uma dentro. Agora olha o que Pedro vai falar. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. E aí você conhece muito bem a resposta de Jesus. Na minha versão está escrito assim, Jesus disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O que esse texto quer dizer para nós aqui? Na mesma conversa, tá, gente? Pedro na mesma hora fala que ele é filho de Deus, reconhece, né, que Jesus era o Salvador que tinha vindo, e daqui a pouco Pedro fala assim: não, o Senhor não vai passar por nada disso não vai. E Jesus chama ele de Satanás, manda ele ir para trás dele: sai daqui, Satanás. Por quê que acontece isso? Porque Jesus, ele tenta ensinar para Pedro aqui, né, que Pedro não está levando em consideração as coisas de Deus, mas as coisas do homem. O que é as coisas do homem, gente? É a gente achar, é a gente pensar com a mente humana, é a gente achar que a gente vai estar aqui nessa terra, que a gente não vai ter cruz para carregar, a gente não vai ter problema. Isso é pensar com a mente do homem. Então, quando Jesus fala, você não leva em consideração as coisas de Deus, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou sofrer, eu vou passar pela cruz. Se você quer ser meu discípulo, se você quer ser meu seguidor verdadeiro, se você quer ser um cristão verdadeiro, você também tem que passar. Nós temos que seguir o mestre. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar. Não existe uma maneira de você ser cristão, de você seguir Jesus e ser isento das lutas, não. Isso não existe. Isso é um evangelho falso que pregaram para você. Sai fora desse tipo de evangelho que fala que é só bênção, é só vitória, que eu declaro, eu determino. Não, isso não existe. Isso é heresia. Quando você vai virar a página aqui, você vai ver que Jesus vai falar assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Ele falou isso por causa da resposta de Pedro. O Senhor não vai passar por nada, não. Ele falou isso aqui porque Pedro tinha falado que ele não precisava passar pela cruz.
Então Jesus ele disse isso para quê? Para avisar que todos nós vamos ter que carregar uma cruz aqui nessa terra. Mas depois a gente vai herdar a vida eterna. Depois é só bênção, só vitória no céu. Porque aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos lutas, teremos batalhas, teremos vitórias, teremos derrota. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar também. Coloque isso na sua mente. E quando você prevalece em fé, quando você não desiste, quando você entende que você, sendo servo do Senhor, precisa passar por luta para você crescer, para você ser modificado, para sua mente entender o que é espiritual. Você precisa de luta, meu amigo, minha amiga, para você crescer. A luta, ela te fortalece. Sem dor, a gente não cresce. Uma criança, quando ela está crescendo, os ossos dela, quando estão crescendo, a criança reclama de dor. São os ossos que estão esticando ali. É necessário. Para quê? Para a criança crescer. Assim é conosco. Precisamos das nossas lutas. Sem as nossas lutas, nós não vamos ficar aperfeiçoados, nós não vamos buscar Deus. A gente, na maioria das vezes, busca Deus quando está a dificuldade lá nas alturas. Quando está tudo bem, a gente tem a mania de relaxar. Então, agradeça a Deus pela sua luta e peça a Ele que possa te fortalecer. Fique firme com o Senhor, ore, jejue, leia a Bíblia, e isso tudo vai te fortalecer, vai fazer você ser um crente muito firme no Senhor, vai fazer você passar pelas lutas de uma maneira leve, com Jesus. Tome a sua cruz, porque quem não toma a cruz não é digno do Senhor. Palavras de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você tenha uma vida cheia de fé, cheia de esperança, cheia de expectativa naquele que vai vir e naquele que vai levar a gente para ficar a eternidade com Ele, gozando de toda a paz, de todo amor, de todo entendimento, tudo que nós almejamos tanto aqui na terra, mas se a gente prevalecer aqui, né, firmes no Senhor, nós vamos alcançar lá no céu. Que Deus abençoe muito você.